Quantas vezes você já orou pedindo a Deus uma resposta, uma saída, uma direção? Quantas vezes desejou que algo mudasse em sua vida, mas no fundo, duvidou se seria mesmo possível? Talvez você já tenha feito essa pergunta em silêncio. Será que Deus realmente me ouve? Será que Ele pode fazer algo por mim? A verdade é que sim. E não apenas isso. Deus pode fazer muito mais do que você consegue imaginar. O apóstolo Paulo escreveu em Efésios 3:20 uma declaração poderosa. Ele disse: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Essa afirmação não é poesia religiosa. É uma revelação espiritual. É um chamado para acordar a nossa fé, romper os limites da nossa visão humana e reconhecer que estamos lidando com um Deus que não é limitado pelo tempo, pelo espaço ou pelas circunstâncias. Ele é capaz de fazer o que você não vê, de abrir portas onde só existem muros, de transformar situações que parecem perdidas e de surpreender você com um futuro que nem mesmo seus melhores sonhos poderiam prever. Mas há um detalhe que muitos ignoram. Paulo diz que tudo isso acontece conforme o poder que opera em nós. Ou seja, Deus não age isoladamente. Ele atua através de você. Isso significa que, dentro de você, há um potencial espiritual ativado pelo poder de Deus. O problema é que muitos vivem como se esse poder não existisse. Carregam o nome de cristãos, frequentam igrejas, mas vivem com a mente acorrentada à dúvida, ao medo e à visão limitada do possível. Você pode estar vivendo hoje com expectativas muito menores do que aquilo que Deus deseja realizar. Talvez você esteja pedindo pouco, pensando pequeno, sonhando raso. E essa não é uma crítica, é um convite. Um convite para despertar, para crer de novo, para pedir com fé, para pensar grande, para agir com ousadia. Porque quando você se alinha com a fé verdadeira, Deus começa a mover o que parecia imóvel. Ele começa a construir o invisível. E quando você menos espera, o que antes era impossível se torna realidade. Se você já viveu um momento assim, em que Deus fez algo além do que você imaginava, compartilhe isso nos comentários. Mas se você ainda está esperando, escreva com fé: Eu creio que Deus fará infinitamente mais em minha vida. Este é o começo de uma jornada espiritual e mental para resgatar a fé que transforma e a esperança que constrói. Abra seu coração. Deus está prestes a fazer mais, muito mais, do que você jamais imaginou. Capítulo 1. Você está pensando pequeno demais. O maior inimigo da promessa de Deus não é o diabo. Não são as circunstâncias. Não é o tempo. O maior inimigo é a limitação que você coloca na sua própria mente. Muitas vezes Deus está pronto para agir, mas o espaço que damos para Ele se mover é mínimo. Pedimos pouco, porque acreditamos pouco. Esperamos o básico, porque nos ensinaram que desejar demais é sinal de arrogância. Mas Efésios 3:20 confronta esse pensamento limitado com uma verdade libertadora. Deus faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Pense nisso. Se Deus responde além do que você pede, então o que você tem pedido? Se Deus age além do que você imagina, então o que você tem imaginado? A fé pequena atrai respostas pequenas. A fé ousada abre caminho para o extraordinário. Quando Jesus caminhou entre os homens, Ele curava, libertava, multiplicava recursos. Mas havia um padrão. Ele sempre dizia: Seja feito conforme a tua fé. A medida da fé definia a medida do milagre. Muitas pessoas vivem limitadas por experiências passadas, um trauma, uma perda, uma decepção. Elas oram, mas não esperam de verdade. Falam sobre Deus, mas não vivem como quem crê. E então, ao receberem pouco, acham que foi a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus é que você cresça, prospere, vença o medo, avance, floresça. Jesus disse que veio para que tivéssemos vida e vida em abundância, não vida pela metade, não vida de sobrevivência, vida abundante.
Olhe para Abraão. Deus o tirou de sua terra e disse: Levanta os olhos e olha para o norte, o sul, o leste e o oeste. Toda a terra que você vê, eu te darei. Ou seja, a promessa de Deus tinha um limite, o limite da visão de Abraão. Se ele visse pouco, receberia pouco. Se ele ousasse olhar longe, receberia o que os olhos alcançassem. Hoje, muitos oram pedindo uma solução para o mês, quando Deus quer transformar o ano. Outros pedem para sobreviver ao emprego atual, quando Deus quer colocar um novo propósito diante deles. O céu está cheio de possibilidades, mas a chave que destranca tudo está na sua mente e no seu coração. Enquanto você pensar pequeno, você estará limitando o agir de um Deus ilimitado. Comece a pedir diferente. Comece a imaginar diferente. Não porque você merece, mas porque Deus é bom. Não porque você tem forças, mas porque o poder dele já opera em você. A sua vida pode ser um canal para algo muito maior. Mas isso começa quando você decide romper com a mediocridade do pensamento limitado. Você não foi chamado para viver na margem. Você foi chamado para viver debaixo de promessas maiores do que sua lógica pode explicar. Deus não se impressiona com suas limitações. Ele se move pela sua fé. Capítulo 2. O poder que já está em você. O versículo de Efésios 3:20 termina com uma revelação que muitos ignoram. Conforme o poder que opera em nós. Essa parte é frequentemente esquecida, mas é o centro da mensagem. Sim, Deus é poderoso. Sim, Ele faz infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Mas Ele faz isso de acordo com o poder que já está operando dentro de nós. Não é algo externo. Não vem de fora. Esse poder está em você. O Espírito Santo, a presença viva de Deus, habita em quem crê. Você não está esperando por algo que virá de longe. Você já carrega a força que transforma realidades. Mas há um problema. Muitos vivem como se não tivessem nada. Carregam uma identidade espiritual poderosa, mas agem com medo, dúvida e fragilidade. Vivem como prisioneiros, mesmo tendo acesso à chave da liberdade. Esse poder é silencioso, mas constante. É a força que sustenta você nos dias em que tudo parece desmoronar. É a paz que chega mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. É a fé que insiste em continuar, mesmo quando a lógica grita para desistir. Paulo, ao escrever aos Efésios, não estava se referindo a uma elite espiritual. Ele falava com pessoas comuns, homens e mulheres como você, para lembrar que a vida cristã não é uma jornada de fraqueza, mas de autoridade espiritual. Esse poder é o mesmo que ressuscitou Cristo dos mortos. Está escrito em Romanos 8:11. Se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos, também dará vida aos vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vós. Essa não é uma metáfora, é uma verdade. Você foi chamado para viver com ousadia, com coragem, com fé viva. A dúvida enfraquece esse poder. A incredulidade o paralisa. Mas a confiança plena em Deus o ativa. Quando você ora com convicção, quando decide agir pela fé, esse poder se manifesta. E o que era impossível começa a tomar forma. O poder que está em você não é seu, é dele. Mas é sua responsabilidade reconhecê-lo, ativá-lo e viver a partir dele. Se você ignora esse poder, vive aquém do propósito. Se você o abraça, entra em um novo nível espiritual e emocional. Você não precisa esperar se sentir forte para agir. Você precisa agir com base na fé que já possui. Porque o poder de Deus não se manifesta quando você está no controle, mas quando você se entrega totalmente. Lembre-se, você carrega um poder que ultrapassa a lógica humana, e esse poder está operando agora mesmo, dentro de você. Capítulo 3. Pedir com fé. É apenas o começo. Muitas pessoas acreditam que orar é o ponto final, que basta dobrar os joelhos, pedir algo a Deus e esperar. Mas Efésios 3:20 nos mostra que pedir é só o começo.
Deus faz infinitamente mais do que pedimos, mas isso não significa que Ele age diante de uma fé parada. Ele age em resposta a uma fé que caminha, que constrói, que planta, que avança. Fé não é só um sentimento, é uma atitude. Jesus disse: "Tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis." Mateus 21:22. Ou seja, não basta pedir. É preciso pedir com fé. E a fé verdadeira não termina quando a oração acaba. Ela continua viva quando você levanta do chão e começa a viver como se já tivesse recebido a resposta. A fé não é passiva. Ela não espera de braços cruzados. Ela se prepara. Ela se organiza. Ela trabalha. Quem crê que Deus abrirá portas, começa a caminhar em direção a elas. Quem crê que Deus proverá, começa a agir com responsabilidade e confiança. Quem crê que Deus está guiando seus passos, não paralisa diante do medo. Pedir é importante. Mas o que você faz depois de pedir, revela o quanto você realmente acredita. Muitos dizem que têm fé, mas continuam alimentando pensamentos de fracasso. Oram por mudança, mas mantêm os mesmos hábitos que os impedem de crescer. Pedem libertação, mas permanecem nas mesmas prisões emocionais e espirituais. Isso não é fé. Isso é ilusão. A fé que move o coração de Deus é aquela que está disposta a mudar, a agir, a se levantar. É como a fé do centurião que disse: "Dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado." Ou a fé da mulher que tocou nas vestes de Jesus acreditando que seria curada. Eles não apenas pediram, eles agiram com base naquilo que criam. Há um poder invisível que se ativa quando você se comporta como alguém que já tem a resposta. Não porque você quer enganar a si mesmo, mas porque você sabe quem está ouvindo a sua oração. Você sabe que Deus é fiel, que Ele não mente, que Ele honra os que confiam plenamente nele. Então, ao orar, creia. E depois de crer, haja. Não espere sentir coragem para começar. A coragem nasce quando você dá o primeiro passo. A fé cresce à medida que você avança. E Deus honra aqueles que se movem com confiança no invisível. O pedido é a semente, mas a colheita só vem para quem cuida do terreno, rega com atitude e protege com perseverança. Pedir com fé é essencial, mas viver de acordo com essa fé é o que transforma a sua realidade. Capítulo 4. O Deus do infinitamente mais. Quando Paulo escreve que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, ele está rompendo com o pensamento limitado que domina a mente humana. Deus não está preso às nossas lógicas. Ele não se limita aos nossos planos, nem se restringe às nossas expectativas. Ele é o Deus do infinitamente mais, e isso significa que nenhuma mente é capaz de conter a totalidade do que ele pode fazer. Nós vivemos em uma realidade que tem medidas. Contamos o tempo com horas, o dinheiro com números, os resultados com metas. Mas Deus não opera com medidas humanas. O tempo dele é eterno. Seus recursos são inesgotáveis. Ele age com propósito, e esse propósito sempre ultrapassa aquilo que conseguimos ver agora. Por isso, é um erro tentar entender os caminhos de Deus com base apenas no que sentimos ou no que conseguimos calcular. Ele pode usar uma porta fechada para nos conduzir a um lugar melhor. Pode transformar uma perda em uma nova fase de crescimento. Pode pegar algo que parecia insignificante e usá-lo para manifestar sua glória. Olhe para a Bíblia. Deus tirou Moisés de um pasto e o colocou diante de Faraó. Transformou o cajado simples de um pastor em instrumento de milagres. Fez o mar se abrir, fez pão cair do céu, fez água brotar da rocha. Multiplicou azeite, ressuscitou mortos, alimentou multidões com pães e peixes. Deus não precisa de muito para fazer tudo. Ele só precisa de fé. E a fé não depende da situação ser favorável. Ela depende de quem é o seu Deus. Quando você entende que o Deus que te chamou é o mesmo que criou o universo, então você começa a esperar por coisas maiores. Você ora diferente, sonha diferente, planeja diferente.
Porque sabe que o que hoje parece impossível está apenas esperando o momento certo para acontecer. O infinitamente mais de Deus não é sobre luxo, exagero ou ego. É sobre propósito, missão e destino. É sobre Ele te levar além para que você cumpra aquilo que Ele te chamou para fazer. É sobre você se tornar resposta para outras pessoas. É sobre você viver não apenas como alguém que pede, mas como alguém que manifesta a presença e o poder de Deus no mundo. Não limite Deus ao que você vê agora. Ele já está trabalhando nos bastidores da sua vida. Já está preparando conexões, oportunidades, mudanças. O seu papel é continuar crendo, mesmo quando nada parece acontecer. Porque o infinitamente mais de Deus não depende do cenário. Depende da fidelidade dele. E ele nunca falha. Capítulo 5. A sua parte no milagre. Deus pode fazer infinitamente mais. Ele é o Todo-Poderoso, Senhor do tempo, da história e das possibilidades. Mas existe um princípio bíblico que nunca muda. O milagre de Deus sempre caminha junto com a obediência do homem. Não importa o tamanho da promessa. Ela não se cumpre na inércia. Ela se manifesta na ação, na fé colocada em prática, no passo ousado dado antes de ver o chão. Quando Jesus transformou a água em vinho, os servos tiveram que encher as talhas. Quando multiplicou os pães, alguém teve que oferecer os poucos alimentos que tinha. Quando Lázaro ressuscitou, antes foi preciso que rolassem a pedra. Deus sempre faz o impossível, mas espera que o homem faça o possível. Em Efésios 3:20, Paulo escreve que Deus faz mais conforme o poder que opera em nós. Ou seja, há uma cooperação entre o céu e a terra. Deus não impõe milagres. Ele responde à fé viva, à disposição interior de crer, agir e obedecer. Muita gente está esperando um milagre sentado, de braços cruzados. Pedem mudança, mas não mudam. Querem provisão, mas continuam desperdiçando. Clamam por direção, mas não se movem quando Deus manda sair da zona de conforto. Oram por crescimento, mas resistem à disciplina, ao esforço, ao recomeço. O milagre está preparado, mas falta a atitude. Fé que não age é fé morta. Tiago, no capítulo 2, diz: a fé sem obras é morta em si mesma. Não adianta apenas declarar que acredita. É preciso viver como quem acredita. O homem que planta, colhe. A mulher que se prepara, encontra a oportunidade. Aquele que organiza a casa, a mente e o coração, vê Deus derramar novas bênçãos. Porque Deus não abençoa o descuido. Ele honra o esforço sincero, ainda que imperfeito. Você não precisa ter tudo resolvido para começar. Você só precisa dar o próximo passo. Deus não espera perfeição. Ele espera movimento. A obediência, mesmo tremendo, abre portas. A ação em meio à incerteza atrai o favor. E quando você se posiciona com fé, o céu responde com poder. Lembre-se de Pedro. Ele só andou sobre as águas porque teve coragem de sair do barco. A segurança estava ali dentro, mas o milagre estava do lado de fora. E o que ativou esse milagre? Um passo, uma decisão, um ato de fé. Hoje, talvez a sua parte no milagre seja tomar uma decisão que está adiando. Talvez seja perdoar, tentar de novo, abrir mão do controle, ou simplesmente confiar. Seja o que for, entenda, Deus está pronto. Mas Ele quer que você se mova. Porque quando você faz a sua parte, Ele revela a dele. E o que parecia distante começa a acontecer diante dos seus olhos. Capítulo 6. Espere por mais. Acredite no impossível. Esperar é uma das provas mais difíceis da fé. Enquanto pedimos, nossa mente ainda está ativa. Enquanto agimos, nos sentimos úteis. Mas quando tudo o que resta é esperar, somos testados em um nível mais profundo. No silêncio, no tempo, na confiança. É nesse momento que muitos desistem, duvidam, retrocedem. Mas Efésios 3:20 continua ecoando. Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Se Ele pode fazer mais, por que tantos vivem com tão pouco? Porque muitas vezes param no meio do caminho.
Pedem, agem, mas desistem antes da hora. Começam crendo, mas se frustram diante da espera. É aí que a fé precisa amadurecer. Deus trabalha em processos. O tempo dele não é o nosso. Isaías 55:9 nos lembra: assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Você pode achar que está tudo parado, mas Deus está agindo. Ele não se move por pressa. Ele se move por propósito. Há coisas que precisam ser construídas antes de serem entregues. Pessoas que precisam ser moldadas antes de assumirem aquilo que pediram. Ambientes que precisam ser preparados antes de receberem o milagre. Por isso, não aceite uma fé que apenas começa. Cultive uma fé que permanece, que resiste, que continua acreditando mesmo quando os sinais visíveis desaparecem. Essa é a fé que honra a Deus. Não a fé imediatista, mas a fé constante. Esperar com fé é diferente de esperar com medo. O medo paralisa, enfraquece, gera ansiedade. A fé, mesmo em silêncio, é ativa. Ela continua orando, continua se preparando, continua declarando a verdade, mesmo sem ver nada ainda. Acredite no impossível. Não porque você é capaz, mas porque Deus é. Não porque tudo parece favorável, mas porque a palavra dele não volta vazia. Ele ainda abre mares, ainda transforma corações, ainda cura, ainda levanta, ainda surpreende. E quando tudo parecer longe demais, lembre-se, o Deus que faz infinitamente mais não precisa de muito tempo para agir. Às vezes, um simples instante. Dele muda o que anos de esforço humano não conseguiram mudar. Mas até que isso aconteça, a sua parte é continuar crendo. Espere por mais. Espere com expectativa. Não aceite uma vida medíocre quando Deus te chamou para o extraordinário. Não acomode sua fé às circunstâncias atuais. Não abandone seus sonhos porque a realidade está difícil. Porque quando Deus age, o impossível deixa de ser impossível. E tudo aquilo que parecia distante, de repente, se torna presente. Agora que você ouviu essa mensagem, uma pergunta precisa ser feita. Como você vai viver a partir daqui? Não é suficiente apenas admirar a beleza do versículo de Efésios 3:20. Não basta reconhecer que Deus é poderoso. A verdadeira transformação começa quando essa verdade desce do intelecto para o coração e começa a moldar suas decisões, seus pensamentos e suas atitudes diárias. Deus pode sim fazer infinitamente mais. Mais do que você já pediu em oração. Mais do que você ousou imaginar. Mais do que você acredita merecer. Mas esse mover sobrenatural de Deus está diretamente conectado à sua disposição de crer de verdade, de agir com fé e de perseverar mesmo no silêncio. Chegou a hora de romper com a mentalidade limitada. Chegou o momento de deixar para trás a fé superficial, baseada apenas no que se vê. Você precisa tomar posse da promessa, assumir sua identidade espiritual, agir com ousadia, orar com profundidade, esperar com confiança. Deus não está te chamando para sobreviver. Ele está te chamando para crescer, para avançar, para florescer onde parecia impossível. Mas isso exige posicionamento. Exige que você acorde a cada dia e viva como alguém que já sabe que o céu está operando a seu favor. Exige que você fale com autoridade, caminhe com propósito e sonhe com coragem. E quando os ventos contrários vierem, porque eles virão, você vai se lembrar de quem é o seu Deus. O Deus que faz infinitamente mais. O Deus que transforma lágrimas em testemunhos. O Deus que pega pedaços quebrados e constrói algo que ninguém imaginava. Esse é o Deus que está contigo. Se essa mensagem falou com você, escreva aqui nos comentários. Eu creio no infinitamente mais de Deus na minha vida. Seu comentário pode fortalecer a fé de outras pessoas que também precisam ouvir essa palavra. Aproveite também para curtir esse vídeo. Isso ajuda a espalhar essa mensagem de fé e esperança para mais vidas. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora.
Aqui você vai encontrar conteúdos que fortalecem sua fé, ampliam sua visão e te ajudam a viver com propósito. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ser lembrado do poder de Deus. Pode ser exatamente o que essa pessoa está esperando ouvir. Lembre-se, o milagre começa dentro de você. E o Deus que age dentro de você é o mesmo que criou todas as coisas. Nada é grande demais para Ele. E você está prestes a viver o que nunca imaginou. Porque Deus não faz só o possível. Ele faz infinitamente mais.